Fala galerinha do terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, tá? A correção dos exercícios dessa vez. Então, todos aí na página 13 para a gente fazer essa correção. Como é que vai funcionar o esquema dessa correção? Eu estou com o livro aqui na minha frente, vou fazer a leitura da questão, tá? Aí na telinha tem uma resposta comentada e depois que eu ler a questão e a resposta comentada, eu também vou comentar mais algumas coisas para a gente então assim poder estar respondendo de uma forma mais completa as questões do livro, beleza? Então vamos lá, como eu falei, exercícios da aula 3, do capítulo 3, atitude filosófica, onde falamos sobre a questão da dedução e da indução. Número 1. Pode-se viver sem ciência. Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente. Pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo a mais a fim de descobrir seu sentido último. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores, que em linhas gerais referem-se a... Bom, a questão correta seria a letra E, compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. O livro traz aí como gabarito, né? Platão e Aristóteles são as maiores referências da nova forma de saber que surge na Grécia Antiga, a qual busca conhecer a verdade através de um pensamento racional. Essa forma de pensar se difere do mito, da religião e do senso comum, sofrendo no período moderno mudanças em torno dos seus problemas. Esse saber que busca as verdades justificadas racionalmente é a filosofia. Por essa razão, então, podemos entender que Platão e Aristóteles, eles modificam a forma de se pensar, né? Vamos colocar desta maneira. A compreensão, como traz aqui, de como se chegar à verdade, do que é a verdade, ela pode ser justificada através da racionalidade, da nossa razão. Então, se chegar a respostas racionais, começa aí a ser um elemento de total importância a partir dos ensinamentos de Platão e Aristóteles. Eles surgem aí como referências para esta questão. Antes, as explicações eram mitológicas, eram religiosas, havia um senso comum. E com Platão e Aristóteles, então, a razão passa a ter um sobressalto, passa a ser a melhor forma de se responder às questões. Ok? Número 2. Pular de página. Leia atentamente o texto a seguir. A filosofia deve ser estudada não com o objetivo de se chegar a alguma resposta definitiva às suas questões, já que nenhuma resposta definitiva pode, como regra, ser reconhecida como verdadeira. Ela deve ser estudada em virtude das próprias questões, pois essas questões ampliam nossa concepção do que seja possível, enriquecem nossa imaginação intelectual e diminuem as certezas dogmáticas que fecham nossa mente à especulação. Mas, sobretudo, ela deve ser estudada porque, graças à grandeza do universo que a filosofia contempla, a mente também é engrandecida e se torna capaz daquela união com o universo que constitui o mais alto dos bens. Pode-se afirmar que filosofia, de modo geral, opera sistematicamente com coerência e lógica. Assinale a alternativa correta. Bom, a alternativa correta seria a letra D. Sim, pode-se dizer que a filosofia opera sistematicamente, com coerência e lógica, porque trabalha com enunciados rigorosos, encadeando-os logicamente, fundamentando seus conceitos e ideias de modo a obter um pensamento analítico, reflexivo e crítico de conhecimento e práticas humanas.
Enquanto proposta de reflexão sobre o pensamento, as práticas da vida e a vida, a filosofia constrói um amplo espectro de indagações, explicações, dúvidas e discursos. Como essa atitude está fundada em procedimentos metodológicos, conceitos e análises que detêm coerência e lógica próprios, pode-se afirmar que a filosofia opera sistematicamente. Ou seja, a filosofia ela tem toda uma análise por trás daquele conceito ao qual se chega. Ela não é do nada. A filosofia ela não é feita do nada. Não é qualquer coisa ou a qualquer momento que a gente filosofa. Então, ela tem toda uma sistemática, ela é sistematizada, ela tem toda uma regra para se chegar a um tipo de pensamento. Obviamente que cada um pode ter o seu, pode ter a sua teoria, pode criar, pode buscar a sua teoria. Porém, há um sistema aí para se chegar. Ou seja, é coerente nós falarmos que sim, que a filosofia ela é feita de forma sistemática, ok? Bom, letra número 3. A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade e a ética. Além de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos pensadores merecem ser citados e discutidos como os sofistas, que a questão correta seria a letra D. Criticaram a existência de verdades absolutas, afirmando que o homem é a medida de todas as coisas. Número 3. Um dos pilares da filosofia dos sofistas era a noção de relativismo. Para eles, atividades relacionadas à vida prática, como a religião e a política, eram consideradas fatores culturais, portanto, podiam ser modificadas. Em verdade, variavam de acordo com o indivíduo. Daí a noção de que o homem é a medida de todas as coisas, significando que os entendimentos dos sentidos e as compreensões sobre tudo não são imutáveis, mas variam entre os indivíduos. Os sofistas eram os considerados sábios. Porém, esses sábios, eles por muitas vezes vendiam a sua sabedoria, de certa forma, para ensinar outras pessoas a também serem sábios. Como assim? Eles tinham o poder da oratória, da retórica, e eles ensinavam isso para as outras pessoas. Eles foram muito criticados por Sócrates, principalmente, mas também por Platão e por Aristóteles, porque os sofistas, de certa forma, não faziam as pessoas pensarem. Essa era a crítica principal de Sócrates. Não fazia as pessoas pensarem, né? Chegarem às suas próprias conclusões. Pelo contrário, os sofistas eles queriam fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que eles mesmos queriam. Tá? Então, por esta razão, eles foram criticados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Sendo assim, mesmo com isso, os sofistas eles eram sábios. Eles detinham uma sabedoria muito grande. Porém, dentro dessa questão da sabedoria, né, eles entendiam que o mundo ele era relativo, que as coisas eram relativas, não existia uma verdade absoluta. E por não existir uma verdade absoluta, aquilo que eles queriam poderia ser introduzido, poderia ser colocado e fazer com que as pessoas fossem convencidas de que aquilo que eles falavam era a verdade. Ok? Número 4. Deixa eu abaixar um pouquinho. Não, vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde à correta conclusão do silogismo a seguir. Todo tique é taque. Ora, algum toque é tique. Logo, qual é aí o silogismo que conclui isso aí? Qual é a conclusão do silogismo? Seria a letra B. Algum toque é taque. Né? Por quê? Porque ele pega, a conclusão ele pega fatores de cima e fatores do silogismo, da premissa abaixo, da primeira e da segunda premissa. Ao se iniciar com o termo todo tique é taque, conclui-se que se trata de um argumento dedutivo, que parte do geral para o particular, o que já excluiria as alternativas A e E, pois não poderiam ser a conclusão. Se substituirmos os termos tique, árvore, taque, folha, toque, madeira, e criarmos um argumento dedutivo, temos o seguinte: toda árvore tem folhas. Ora, a mangueira é uma árvore.
Logo, alguma mangueira tem folhas. Mesmo não generalizando, a conclusão não é falsa. Logo, a alternativa correta é a B. O que ele traz aí para a gente compreender nessa questão? Para a gente parar para analisar como é a construção de um pensamento dedutivo. Ele começa lá com todo tic-tac, ou seja, uma verdade que sai amplamente, tá? Todo, ou seja, uma verdade universal na concepção dessa frase, tá? Depois, na segunda premissa, ele traz que, ora, algum toque é tique, ou seja, uma verdade particular. Essa é uma construção básica de um pensamento dedutivo. Por fim, ele conclui que que algum toque é taque, porque ele pega o elemento da segunda premissa, algum toque, e junta com o elemento da primeira premissa, tá? Com a conclusão da primeira premissa. Vamos relembrar. Todo ser humano é mortal. Todo, generalizando, ser humano é mortal. Correto, né? Renato é um ser humano. Então, eu estou indo por uma verdade particular. Qual é a conclusão que eu chego disso? Que, logo, Renato é mortal. Então, eu pego o elemento da segunda premissa e junto com o elemento da primeira premissa, tornando esta conclusão uma verdade. Ok? Bom, galera, última questão do livro, deste capítulo, número 5. No presente, a ciência e filosofia não têm a mesma relação que tinham na antiguidade grega. Realidade que começa a se modificar com o desenvolvimento científico característico da modernidade. Explique qual é a diferença entre a ciência na atualidade e a atitude filosófica dos filósofos gregos antigos, referente ao conhecimento científico da posição da filosofia. Bom, essa resposta aí o livro traz lá em cima, né? Espera-se do estudante que ele mostre a mudança que ocorre na modernidade, na qual a filosofia passa a ser um saber que pensa o fundamento último das coisas, mas que problemas relacionados a questões físicas e da natureza passam a se tornar independentes. Exemplos são a física e a biologia, que na filosofia aristotélica faziam parte de seu sistema, mas na modernidade passam a ser ciências autônomas. Ou seja, com o passar do tempo, com a modernidade, o Estado moderno, a sociedade moderna, as ciências elas aparecem, elas começam a ser divididas. Para quê? Para que se tenha um melhor aprendizado, uma melhor caracterização de cada um. Se antes tudo era englobado na mesma coisa, ou seja, como está falando aí, a filosofia aristotélica trazia questões da biologia, questões da física, enfim. Nós podemos entender que hoje em dia tudo isso está dividido. É como vocês sabem, é como eu sei. Né? Vocês têm uma disciplina chamada biologia, vocês têm uma disciplina chamada física, vocês têm uma matemática, vocês têm filosofia. Então, todos esses saberes, esses conhecimentos, são divididos na ciência moderna, na era moderna. Tá? Diferente, então, do que acontecia na antiguidade. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender a correção dos exercícios. Espero que vocês tenham feito os exercícios, né? E que possam poder tirar as dúvidas, qualquer questionamento, podem me mandar por e-mail que a gente vai conversando, ok? Grande abraço, grande beijo a todos e todas. Na próxima videoaula nós falaremos sobre o capítulo 4, ok? Tudo de bom, tchau, tchau.